não tem como É uma fraudar questão de cotas sociais? opinião, Não tem fraude nisso? Tem! E por isso você é contra, se uma então? pessoa... Você é contra a cota social, então? Porque também tem fraude. Ué, mas a fraude que é contra a cota. Você é contra a cota social? Pessoal. Eu vou pedir para tu concluir, Fernando. Daí eu vou dizer uma coisa. Na minha anotação aqui, o Júnior e a Mariana estão muito baixos na minutagem. Então, quando ele concluir, eu vou pedir para a gente ouvir os dois e a gente encerra daí a rodada. No sistema de cotas sociais, quando uma pessoa tenta fraudar, nós estamos falando de crimes financeiros. A pessoa vai fraudar documentos. Quer dizer, é um crime em qualquer outro contexto. Agora, uma pessoa que se bronzeou um pouco a mais ou é um pouquinho mais clara, isso é uma questão de opinião. E aí a gente entra numa subjetividade absurda do sistema de cotas. O que nós estamos dizendo aqui existe uma forma de incluir todas as pessoas pobres, independentemente do sofrimento que elas têm naquela realidade social. Ela estava falando aqui que é problema de racismo, né? Sempre volta no mesmo termo. Os negros não entraram na universidade porque é racismo. Tá, eu entendi que você está falando do racismo estrutural. Então, vamos lá. O racismo estrutural, a gente vê as pessoas falando muito, mas ninguém parou para ler o conceito. E a pessoa que realmente escreveu aquele livro, que foi o Silvio Almeida. E em nenhum momento ele caracteriza ali o que é essa estrutura, o que é esse racismo estrutural. Então, assim, a gente está falando que tem racismo estrutural em tudo, só que nem a própria pessoa que escreveu o livro consegue conceituar. E vou além. O professor do Silvio Almeida, que é o Alisson, eu esqueci o sobrenome dele agora, que ele reitera que, para acabar com o racismo estrutural, a gente precisa de uma revolução. Então, assim, a gente já consegue perceber pela fala dele que não é vindo aqui falar das cotas raciais, que as cotas raciais, na realidade, vão combater o racismo estrutural, porque não é. Mas eu nunca disse que vão. Não é. Mas são um ponto importante. Isso, eu não entendi. Não, calma, ela estava falando sobre racismo. Mas eu não disse que as cotas vão resolver o racismo estrutural. Isso é o que a gente escuta demais. Ela falou que, ele disse... É o racismo. Ele disse, a cota cria racismo. E nós reforça. Dissemos, o racismo existe por causa do racismo estrutural. E existe racismo. Ou a senhora não, racismo não ele disse que o racismo é culpa estrutural. Ele disse, não vocês existe. Disseram, disseram a gente... que a cota, ela criou racismo. Não, a gente vamos lá. Você disse, não, peraí. Reforça o racismo Pessoal. Deixa eu concluir. Vamos só puxar o caminho. É que ele falou que reforça o racismo e eles estão dizendo que o racismo é pro estrutural. Essa é a linha. Eles estão falando que reforça o racismo, tá? E a solução é você medir o beiço da outra pessoa, o tamanho do nariz? Vou te falar a verdade aqui pra vocês. Vocês estão fazendo o maior malabarismo para querer invalidar as cotas raciais. A grande verdade é que existem problemas em várias sociedades, em vários setores da nossa sociedade. Não é falando sobre os casos problemáticos que vocês vão trazer aqui que vocês vão invalidar um sistema que funciona. Funciona porque tem muitas pessoas negras que estão se formando. O que vocês fazem é malabarismo para conseguir acenar para a bolha bolsonarista de vocês, para anular uma política de cotas que é, sim, realmente importante. Porque existe uma desigualdade social no nosso país que não é reparada há muito tempo e que não vai colocar nenhum negro a pé de igualdade. Você falou para mim que é a favor da meritocracia. Isso é hipocrisia. Sabendo que tem desigualdade social, você é a favor da meritocracia. Total. Sabendo que o moleque que mora na periferia jamais vai conseguir disputar uma vaga numa universidade com um moleque que sempre teve condições sociais melhores do que o negro. Quem comprou esse Lacoste pra você que tá no teu Esse pé? aqui foi eu, mas eu falei pra você o quê? E de que quem eu não comprou sou, foi quem? Foi você, não foi? Eu não posso... Comprou com o teu trabalho, não foi? Eu não sou igual vocês, que se colocam Eu sei como disso, regra. graças a Deus. Nós somos exceção. Você é exceção. Eu nasci no bairro do Capão Redondo, onde muitos ficaram pelo caminho. Eu sou exceção. Eu tive pai até os 21 anos. Eu sou exceção. A vida de todo mundo não é igual a vida do Holiday, não é igual a sua vida. Você não Ô, você quer ter minha vida? Não adianta medir a régua dos outros com a sua régua. O que existe de problema social na quebrada, na periferia, que vocês têm que concordar comigo, pessoas que moram em beira de esgoto, você acha que essa pessoa que é filho de faxineira, que tem que cuidar do irmão mais novo, tem as mesmas condições do que um filho de um playboy para disputar? Você tá falando de mim? Não, tô falando de você. Não, mas sou eu, essa história sou eu. Essa história sou eu, cara. Pô, tu me conheceu na infância. Filho de mãe solteira, morando perto de valão, pai preso, irmão morto. Sou eu, cara, sou eu. Sou eu. E porque você conseguiu, todo mundo deve conseguir, porque tem a mesma vida que você. Sou eu, é Tiger Woods, é Vinícius Júnior, são tantos outros. O problema de vocês é que vocês querem
medir o mundo com a régua de vocês, como a vida de vocês. Eu consegui chegar, independente se eu comprei um tênis da Lacoste ou um relógio, eu não posso me colocar como exceção. Você não sabe o que eu passei para chegar até onde eu cheguei. Mas eu também. Então pronto, mas por que você... A sua narrativa reforça, e a sua narrativa reforça para um moleque de periferia que não conseguiu ter oportunidade... Ele tem que trabalhar pra caraca pra ter. Talvez trabalhe muito e nunca Que não vai ser Vem cá, fácil. então, faz um favor pra mim. Fácil. Vai lá na Dona Maria, que se aposentou, que hoje não tem nem dinheiro pra comprar os remédios, que trabalhou a vida toda e se aposentou e não tem direito a nada, e fala pra ela que ela não trabalhou o suficiente. O movimento negro no Brasil foi sequestrado pela esquerda. O movimento negro ele foi sequestrado pela esquerda e eu tenho uma experiência própria disso. Quando, na minha época de esquerdista, eu fui participar de um movimento, de uma palestra feita pela esquerda e eu escutei ali naquele momento que se eu quisesse progredir, se eu quisesse a minha bolsa de estudo, eu teria que trazer mais pessoas negras para aquele evento. E eu teria que concordar com todas as pautas. Mesmo que eu discordasse ali, né, tivesse pensamentos contrários, eu não poderia expor aquilo. Então, assim, é mais do que experiência própria. A gente tem eu vi num site de um dos movimentos negros mais relevantes, né, Coalizão Negro, se eu não me engano, que eles deixam claro que o preto, a intenção do preto ascender é apenas para combater o sistema capitalista branco, patriarcal e antirracista. Então, assim, a gente vê a população preta não podendo ter a sua voz, não podendo discordar das pautas da esquerda, porque se você não concorda com aquilo, você é taxado de fascista contra a sua própria população. Então, assim, dizer que os movimentos pretos, eles defendem a população preta é uma mentira, é uma falácia. Quando a gente olha para a história, a gente percebe como o movimento negro ele foi mudando, né, ao longo das décadas. E a gente não pode fazer essa discussão sobre o movimento negro brasileiro sem levar essa discussão para o movimento negro norte-americano. Isso porque houve uma certa importação da história do movimento negro dos Estados Unidos com o brasileiro. Porque nos Estados Unidos nós tivemos, principalmente e inicialmente na década de 60, Martin Luther King lutando por uma integração. Ele falava principalmente de igualdade. Aqui, nesse debate, sempre que eu puder, eu vou trazer algumas frases de Martin Luther King que eu acho que resumem muito bem aquilo que ele queria. Uma dessas frases era de que ele sonhava com o dia em que os seus filhos negros pudessem se sentar à mesa com filhos de brancos na mesa da fraternidade. Ou melhor dizendo, que filhos de ex-escravos pudessem se sentar à mesa com filhos de ex-donos de escravos. Ou seja, era a ideia de que o passado precisava ser superado, mas não esquecido, e que o futuro era uma integração. O que a gente viu posteriormente nos Estados Unidos e vem sendo reproduzido no Brasil é uma tentativa de segregar cada vez mais, com uma tentativa de compensar o passado. Então, os Black Panthers, que vêm depois até de Malcolm X, eles vão dizer o seguinte, não, o que nós vivemos nos Estados Unidos foi uma supremacia branca. E agora os negros precisam tomar o poder a qualquer custo para derrotar esses brancos. E aí eles se armam, eles se tornam um grupo armado para lutar contra a branquitude. No Brasil, quando nós olhamos para a década de 30, nós tínhamos a Frente Negra Brasileira, que foi o maior movimento negro da história do Brasil. Nesta Frente Negra Brasileira, você tinha uma diversidade de opiniões gigantescas, mas não eram diferentes visões dentro de uma esquerda, como a gente vê hoje. Não, você tinha pessoas de direita, conservadores, e você tinha liberais defendendo uma economia de livre mercado, e você tinha também os comunistas radicais.
E eles defendiam diferentes modos de se superar o racismo e de superar aquela realidade que a população negra vivia. Conforme os tempos foram passando e depois do regime militar, você não viu mais isso. O movimento negro se transformou quase que numa síntese do livro do Silvio Almeida, que enxerga o racismo como uma grande estrutura, as estruturas do Estado brasileiro reproduzindo esse racismo, e a única forma de vencê-lo é por meio da luta que a esquerda oferece, principalmente a revolução, principalmente a luta de classes, que definitivamente nós aqui, por exemplo, não concordamos. Bom, eu acredito que os movimentos negros foram sim sequestrados pela esquerda, muito baseado naquilo que os meus amigos acabaram de relatar, mas eu me atenho também a 1930, quando a gente vê uma frente negra muito mais aberta do que a gente vê hoje, menos ideologizada, onde a valorização da formação do negro, da vestimenta e da cultura em si, até mesmo da questão da moralidade, tendo em vista que muitos negros, muitas vezes, passavam por preconceitos justamente em razão de não ter uma família, justamente em razão de priorizar a boemia e muitas vezes em razão de não ter uma boa vestimenta. Então, quando você vê a frente negra ali pelos anos de 1930, você vê a valorização da família, a valorização dos bons costumes, a valorização moral, sobretudo a vestimenta. Então, se você for pegar o que aconteceu de 1930 para cá, e ali a partir de 1970 com o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, você tem uma queda muito grande desses valores. Você tem realmente ali um sequestro, óbvio que você tem um tempo de espaço longo, e o trabalho da esquerda de sequestro, ele é um trabalho a longo prazo, muito paciente, diga-se de passagem. Então, hoje você vai ver que os negros que brigavam na Frente Negra de 1930 eram de um nível, de um padrão de intelectualidade, até antes dele. A gente tem que falar dos irmãos Rebouças, a gente tem que falar de Machado de Assis, a gente tem que falar de tantos negros que protagonizaram pela cultura, pela intelectualidade, pela família, pela honra, pela moral e pela ética. E quando você vê o movimento negro de 1970 para cá, o movimento negro unificado, você vê um sequestro das pautas identitárias e da luta de classe agora não se mantendo entre proletariado e a burguesia, mas essa luta de classe de negro contra próprios negros. E a maior evidência de que o movimento negro foi sequestrado pela esquerda é que esse negro que vos fala, para eles, é conhecido como um preto de alma branca ou um capitão do mato, simplesmente por eu discordar das ideias basilares que eles acreditam. Bom, isso não me faz mais preto ou menos preto. A colorimetria entre esse movimento e também é uma evidência do sequestro desse movimento. Bom, eu sou um pardo, por sinal, um preto mais claro, na visão da extrema esquerda e do movimento negro atual, sequestrado pela esquerda, eu sou um preto privilegiado, porque o preto retinto sofre mais racismo. Ou seja, eles foram tão profundos nessa divisão da sociedade que até os negros foram divididos em paletas de cores. Bom, minha esposa é maquiadora, eu sei muito bem o que é isso. É o preto mais claro, é o preto do meio, o café com leite, é o preto, que eu costumo dizer, o preto do último tom. E trouxeram brigas e temas totalmente desconexos daquilo que trazia a Frente Negra em 1930. Não posso dizer buraco negro, não posso dizer escureceu, palavras que são palavras do nosso cotidiano e que não há nenhuma conotação racista. Mas como esse movimento hoje, sequestrado pela esquerda, não tem bases fundamentais e bases teóricas, eles criam assuntos loucos como a colorimetria e essas palavras que nada têm a ver com racismo, isso que diminui, inclusive, a nossa luta contra o racismo, que é evidente e real na nossa nação. Primeiramente, eu estou vendo muito chororô. Se vocês não querem fazer parte do movimento negro de esquerda, montem os seus. Se vocês não montaram os seus, é porque vocês não têm capacidade para isso. Infelizmente, não é um problema da esquerda. Segundo, esse negócio que vocês estão falando aí, que o movimento negro sequestrou, sequestrar é uma palavra muito forte. O movimento negro não obriga ninguém a ser do movimento negro. Aquelas pessoas que hoje o movimento negro de esquerda é o maior movimento, porque as pessoas se identificam com a pauta. Porque a pauta do movimento negro, embora você venha falando de um monte de coisas, aquele malabarismo todo que você faz, a gente luta pela vida. Agora, vou me direcionar a você, já que você está direcionando a mim. Você quer fazer parte do movimento, mas não quer ser antirracista? Me desculpa. Eu não sei que mundo que você vive. Então você monta um movimento negro e fala, eu sou a favor do racismo, do racista, então, porque você não quer ser antirracista, é o mínimo. O que você colocou aqui não tem cabimento. Não quero fazer parte do movimento negro porque tem que ser antirracista. Que sim,
tem que ser antirracista. Se você não for antirracista, você não vai ser do movimento negro. Então eu vejo muita choradeira de vocês estão abertos, eu tô deixando vocês montarem aí o movimento negro de direita e vai ser feliz. É isso. Obrigado. Essa pergunta é muito interessante, porque na prática, ela apenas comprova tudo o que a gente está querendo trazer aqui. Que vocês não têm um projeto para a maioria da população brasileira. Vocês não têm um projeto para os trabalhadores, porque é isso que o movimento negro faz. O movimento negro, tudo bem, vamos lá, a direita quer montar um movimento negro, qual que vai ser as pautas que vocês vão ter enquanto o movimento negro de direita? Não tem pauta. Vocês não têm uma pauta para fazer enquanto o movimento negro. Agora, o movimento negro, quando que a gente fala de racismo no Brasil, e dizer que o racismo é estrutural, quer dizer que o racismo ele serve para alguma coisa. Ele serve para fazer com que a população negra tenha menos oportunidades. Ele serve para fazer com que a branquitude rica, não o branco da periferia, ele tenha mais dinheiro. Isso significa que o movimento negro, ele luta para que todo mundo no nosso país tenha mais condições de vida. A gente está falando agora, por exemplo, da luta pelo fim da escala 6x1, né? A gente tem muita gente negra, inclusive, que trabalha 6 dias por semana, só folga 1. Pessoas que não têm condição de passar tempo com a família, pessoas que não têm condição de ter lazer, pessoas que trabalham muito, provavelmente mais do que o Rafael Satie, que é parlamentar. Trabalham todos os dias. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não vão ficar ricas. O movimento negro é um movimento que está lutando contra a desigualdade. E quando a gente fala de lutar contra a desigualdade, a gente luta, assim, por mais políticas públicas para que o negro possa, junto com o branco, lutar contra a desigualdade social. Agora, não tem como. Ao dizerem que o movimento negro foi sequestrado pela esquerda, vocês basicamente estão dizendo para todo mundo ouvir que vocês não ligam para aquilo que o movimento negro está lutando, que é por mais direitos trabalhistas, que é para que as pessoas tenham dignidade na vida. É isso que a gente quer. Que é para que o cara que é caminhoneiro, que é empregada doméstica, como é o caso da minha família, tenha direito de colocar seu filho numa boa escola. Para que a gente possa debater aqui projeto de país, e vocês não têm. Vocês jogam tantos absurdos aqui, o Holiday, para falar uma coisa, você também tem que voltar lá na não sei o que de escravidão judia. Vamos falar de Brasil, vocês não sabem falar de Brasil. E é por isso que não tem movimento negro de direita. Como que vocês vão criar um movimento negro de direita se aliando ao Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que está matando a juventude negra a rodo aqui no estado? Ontem eu estava, inclusive, num ato em memória do Felipe Moraes, que foi assassinado lá em Santo André, por ser um homem negro também. Como é que vocês vão fazer? Vão lutar por pessoas negras como? Apoiando o Tarcísio de Freitas. E também nem vem adianta falar aqui, porque eu também tenho muitas críticas ao Lula, também no que se concerne aí a política antirracista dele. Porque aqui, quando a gente fala de defender o povo, não tem o rabo preso com ninguém aqui. Só que vocês têm. E para defender aquilo que vocês querem defender, vocês estão aqui falando um monte de mentira. E estão tirando o telespectador de otário desse podcast. Primeiro vem eles dizendo que, ora, depois da ditadura, o movimento negro virou de esquerda. Vocês colocaram o movimento negro na esquerda. Vocês da direita mataram, deixaram os pretos nas favelas. Preto não tinha emprego registrado, sabe o que acontecia, o cidadão? Ele não podia ter acesso ao BS, ele não podia ter acesso ao hospital. E aí vocês falam, ai, sequestrou não. Vocês nunca fizeram política pública para preto na história desse país aqui. E aí, o que é interessante é que tem que falar, o movimento negro dos Estados Unidos, porque você não conhece o movimento negro brasileiro. E a gente aqui respeita, sim, quem quer ser de direita, quem quer ser de esquerda. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem uma coordenação de promoção de igualdade racial. E ninguém chega lá desrespeitando a secretária. Ninguém chega lá desrespeitando a coordenadora. Ocorre que vocês não sabem fazer a política pública. E aí vamos mais uma vez também para que nós vejamos o quão racistas vocês conseguem ser reproduzindo. O senhor mesmo chega e fala assim, tinha moral e bons costumes, tinha vestimenta. Ora, porventura, eu terei que analisar e medir na régua de um cristão como nós somos, um negro, um bandista, quimbandista.
Ele não pode andar com roupas africanas. Ah, mas tem a moral e os bons costumes, a vestimenta. Que moral e que bons costumes? Porque quando é pastor que rouba, vocês da direita, vocês não falam de moral e bons costumes. Agora, quando vocês olham para quem, né, é diferente da bolha de vocês, falam, não tem moral e bons costumes no movimento negro. Tem costumes de pessoas trabalhadoras, porque o movimento negro da esquerda, ele é literalmente trabalhador. E é essa a grande diferença que nos separa. Vocês não defendem os trabalhadores, então não foi um sequestro. Foi política pública aplicada. Política pública que gera mobilidade social. Então, não é que o negro é uma massa ignária, como vocês acham, que depois da ditadura foi para a esquerda. Não. O fato é que, se vocês não conseguem fazer política pública para quem é vulnerável, vocês vão perder o vulnerável. É simples e é fato em qualquer lugar da Terra. Então, contentem-se com isso, não foi sequestro. Foi política pública de qualidade. Eu vou abrir, daí como eu comentei, a gente começar primeiro aqui pelos da ponta que tiveram menos tempo. Ele falou aqui, né, que o movimento negro apoia a vida. Eu acho que no mínimo você não leu as pautas do MNU, né? Você leu? Você chegou a abrir? Pra você Eu acho que é o básico para você vir aqui defender o seu movimento ou as coisas que você defende. Você tem que pelo menos ver a pauta que o movimento defende. Não é a favor da vida. Não, não é. É a favor da morte. É a favor da liberalização do aborto. Tá lá escrito. Começou. Eu não tô inventando. Gente, Por favor, abre lá as volta, pautas do volta. movimento negro. Olha lá. Vai estar escrito. Volta É a pro favor debate, da volta pro legalização debate, das volta pro drogas. debate. Então você não... Cara, você vinha aqui Volta falar. pro debate. Já quer falar sobre aborto. O tema aqui não é sobre isso. Você trouxe Tá? que o Não é movimento sobre- é a favor da vida. Eu estou colocando que não é. Tá no Porque tema. você não olhou as pautas. Tá no tema. Então pronto. Isso acabou? Terminei. Eu vou te falar uma coisa pra você. Vocês não devem saber, nenhum de vocês devem saber, mas eu não faço parte de nenhum movimento negro. Pra começar. Piorou. Tá? Piorou por quê? Veio trazer uma afirmativa. Por quê? Você não faz Piorou parte do por quê? movimento e veio Tá assumir. defendendo negócio que nem uma você faz afirmativa. parte, pô. Eu não faço parte, mas isso não me faz incapaz de defender as pautas do movimento negro. Mas você não conhece. Quem não conhece? Você eu vivo conhece, na por pele. acaso? Eu vivo na pele o que é ser um negro aqui. Eu também, é. Eu vivo Mesma na cor. pele o que é ser um negro. Não, você vive, mas você nega. Porque pra você vive, Então, mas você a nega. minha realidade é Você não, nega. não Quando- vale, porque eu quando sou de você- direita. Quando você É fala pra mim que é você isso, não quer... é isso. quando Os você pretos fala- de esquerda, quando eles você fala- invalidam opiniões contrárias. Não, senhor. Quando você fala Você que... chamou ele quando aqui. Você... chamou ele de hipócrita. Você falou assim, você chamou ele de hipócrita. Não, é minha opinião, não pode Mas ser minha ele não opinião. pode Ele é ser hipócrita. hipócrita? Ele é hipócrita. O que muda isso? O que muda? O Satier, por exemplo, veio falar de investimento. Tá certo. Isso é um preconceito. Já é a segunda vez que o Satier tá de olho no que eu tô vestindo, no que eu tô portando, no que eu tenho tatuagem. Sabe o que é isso, Eu Satier? também tenho Em nenhum tatuagem, momento, cara. mas em nenhum Eu também momento, tenho. só pra completar aqui, em nenhum momento eu cheguei e falei assim, pô, e esse seu tênis aí? Isso aí pra mim é hipocrisia. O que você tá fazendo é preconceito. Qual que é o problema de eu andar com tênis, com boné e ter uma tatuagem na cara? O que muda pra você? Não, a pergunta do teu tênis foi sobre a meritocracia. Você comprou o seu tênis com só do seu próprio esforço. Não foi política pública que te deu o Pessoal, tênis. a gente é só saiu, isso. a gente saiu do... É, só isso que eu falei. Foi por isso que eu falei. Letícia, pode fazer a tua pergunta. Vamos debater o movimento negro aqui, porque vocês falam um monte de coisa, jogam um monte de assunto aqui que não tem nada a ver, porque vocês querem mesmo é botar fogo no parquinho e não deixar a galera que está assistindo aí debater o que é movimento negro. O que é o movimento negro no nosso país hoje? O que é? Movimento negro é um movimento que existe no Brasil há muitos anos por conta do que a gente tem aqui no nosso país desde a escravidão e como o capitalismo ele se apropriou disso aí. Porque o que acontece? Vocês sabem o que é? O Holiday deve saber, já que ele é historiador, né? Quando a gente teve a escravidão no nosso país, a gente teve a abolição, a gente teve um projeto político para que os negros continuassem marginalizados na nossa ponto é sociedade. essencial. Não, e você espere, Não, aí sei, a hora não, que eu eu quero terminar que você você fale fala. disso, eu quero que É você fale exatamente disso. por isso. Isso. E é por conta do racismo que os negros tiveram que se unir para lutar
por melhores condições de vida. E sabe por quê? Porque o racismo é o que nos divide. Porque na pergunta anterior, o que vocês falaram? Ai, porque tem cota. Você basicamente, Holliday, você falou uma coisa que nós dois concordamos. As universidades públicas têm racismo hoje. Vocês concordam com isso. Só que ao invés de vocês falarem, não, tem racismo, vamos lutar contra o racismo, não, o que vocês falam? Vamos lutar contra as cotas raciais. Não, a gente só está dizendo que tem um caminho melhor. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar você também. Distorcendo o que a gente falou. Não estou distorcendo. Quem voltar vai saber. Tem racismo na universidade porque os cotistas sofrem muito hoje. Os cotistas sofrem porque eles são cotistas e não por conta do racismo. Então não tem como vocês construírem um movimento negro. Não tem como vocês terem um movimento negro de vocês, principalmente porque vocês negam isso. O que vocês estavam falando aqui? Não, eu quero que todos os negros estejam unidos, junto com os brancos. Eu também quero. Eu quero que os brancos trabalhadores estejam unidos aos negros trabalhadores também. Só que não dá pra gente fazer isso se a gente vê um país que é tão racista. A gente precisa de política justamente para garantir que a gente possa lutar em pé de igualdade. Por exemplo, a própria universidade. Essa é uma pauta que o movimento negro também luta. O movimento negro não luta. Vocês não sabem, né? Porque vocês não sabem o que é movimento negro. Mas o movimento negro, ele não luta só por cotas raciais, sabia? O movimento negro nas universidades luta também para que um dia a gente tenha universidade pública para todo mundo. Quem quer estudar em universidade pública tenha condições de estudar. Inclusive os ricos. Por quê? Inclusive, sabe por quê? Porque hoje o que a gente tem? Quem é pobre não está estudando na USP mesmo. Não, ele paga para quem é rico estudar. O pobre lá. vai na Unip, o pobre vai estudar nas faculdades que são mais precarizadas hoje. E paga a faculdade do rico, que é pública e que você não quer cobrar. Não, eu quero que o pobre entre. Não quero que tenha mais rico pagando na universidade. Eu quero que o pobre possa entrar na universidade. E vocês não defendem. Só que aí, vamos continuar aqui. Porque o movimento negro também fala da importância da gente colocar mais investimento nas universidades para todo mundo ter vaga. E outra coisa aqui, o racismo é um tipo de diferenciação que existe hoje, mas existem muitas outras e tem a ver com trabalho, que é o que vocês não querem discutir. Trabalho, e deixa eu terminar. O negócio é o seguinte, não, vocês falam que vocês querem e depois ficam nessa, não sabe, não sabe. Você é o maior palestrinha, agora tá vindo falar de mim? O negócio é o seguinte, a gente está lutando para todo mundo ter mais condições. E o sistema que a gente vive, ele cria mais diferenças mesmo para diferenciar a gente. O que é hoje o caso dos imigrantes que estão trabalhando aqui nos Estados Unidos, estão ganhando muito menos? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de trabalho, de uma diferenciação que faz gente negra ser colocada nos piores trabalhos. E isso vocês não querem discutir. Porque sabe qual que é a posição de vocês? Falar pro negro, ai, tá tão ruim a sua vida, né? Trabalha mais, se esforça Agora que você posso consegue. falar? Posso falar? Tá, a gente, Ai, tadinho a dele, gente gosta tanto de teve se vitimizar. 4 minutos, quase 5 da Letícia. Eu vou pedir agora um tempo da Letícia, a gente vai para... Que bom, obrigado, em produção. Eu acho que isso é crucial, esse assunto que você trouxe, da exclusão do negro no pós-escravidão. Porque o Florestan Fernandes, acho que ele fez a pesquisa mais profunda e mais detalhada sobre isso, e ele analisou a realidade da cidade de São Paulo, nas primeiras décadas do pós-escravidão. E ele concluiu que um grande problema para a exclusão do negro nas primeiras décadas foi que ele não tinha, primeiro, qualificação profissional e, segundo, não sabia lidar com o sistema capitalista. Por quê? Porque ele tinha sido propriedade todos os séculos anteriores. Então, ele não sabia exatamente o que era vender, comprar, o que era caro, o que era barato. Então, para ele trabalhar num comércio, isso era extremamente difícil. Paralelamente a isso, ao mesmo tempo, diversos imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil e principalmente em São Paulo. Esses imigrantes vieram em péssimas condições, extremamente pobres, passando fome, muitos deles também analfabetos, não tinham formação, só que eles foram livres a vida inteira. Eles entendiam o que era o sistema capitalista. Eles sabiam comprar, vender, negociar e foram tomando essas vagas. E os negros foram ficando para trás, foram sendo empurrados para a periferia. Paralelamente a isso, o Estado brasileiro também não ofereceu nenhuma formação. Não tinha escola pública, não tinha universidade. O ponto é, apesar do racismo ser uma realidade, o que efetivamente nos impede de avançar é a nossa qualificação profissional. É a qualidade da educação. Porque é claro que um negro que está em posição de destaque, que ocupa grandes cargos, ele vai sofrer sim com o racismo de alguma forma, mas ele vai sofrer muito menos do que aquele negro que está na periferia. Porque o sucesso que ele alcançou lhe dá respeito. O grande desafio é
Como que este sujeito que vem da periferia vai alcançar esse sucesso? Vocês estão dizendo cotas raciais, vamos incluir. E aí vocês têm dados a favor disso. Tem vários negros sendo inclusos na universidade. Vários negros com ensino superior, como nunca houve antes. Realmente, esses são dados reais. Mas a questão é, essas pessoas estão chegando lá com o mesmo respeito se tivessem seguido por um outro caminho? Isso é culpa das cotas Esse ou é do o racismo? ponto. Não, o que nós estamos dizendo não é nem que a culpa é do negro ou qualquer coisa do gênero. O que nós estamos dizendo é, existe um caminho melhor. É culpa das cotas ou do racismo? Dos dois, e a cota está aprofundando este problema, é isso que nós estamos dizendo. O movimento negro deveria estar focado, e se não tivesse tomado pela esquerda, ele deveria estar focado em oferecer educação de qualidade para esse jovem negro da periferia. Tem cursinho popular do movimento negro. Estão interessados em formar militância. Esse é E o grande problema. E o seu governador que cortou bilhões da educação está interessado em criar o quê? Que está militarizando a escola? Não, Quer pelo criar amor de militante Deus, igual você. pelo amor de Deus. Quer criar militância As de direita. escolas- Seu governador quer criar militância de Essa direita. questão da militância, né, você tá trazendo muito o assunto para o político vigente. Vamos aprofundar. Quando eu trago as histórias dos nossos antepassados, eu vejo que eles tiveram um território muito mais hostil do que os nossos e conseguiram ir muito mais além do que a gente. Eu não sou maior do que André Rebouças. Eu não sou maior do que Machado de Assis, velho. Os caras conseguiram chegar no topo. Eles eram exceções. Não, calma. Eram exceções, calma. sim. Ele tava lá, Machado, próximo à Princesa Isabel, cara. Entendeu? Promovendo políticas públicas para que, de fato, houvesse uma abolição. O Império, inclusive, o Império português, ele veio fazendo isso a longo prazo, com a lei de sexagenário, a lei do ventre livre. Nunca foi tirado o acesso à educação do homem preto. Isso aconteceu com os pretos que eram africanos. Isso aconteceu com eles, que aí você vai falar da revolta de Malês, mas eu vou falar antes de 1930, posso? Tu vai ficar chateado. Você só fala isso? Você está um pouco chateado com a história. Consegue trazer para a a revolta dos realidade malês, de agora? A revolta dos malês, antes disso tudo, ali a gente está falando de 1830 e alguma coisa, por ali. A gente vai falar de um povo que realmente foi impedido de acessar a educação e que eles eram africanos. Mas a educação nunca foi deixada de ser entregue ao brasileiro. Qual que é o problema do movimento negro? Calma Vamos aí, ao trazer brasileiro. Então, isso, eu estou fazendo Mano, mas aí você tá fazendo um muita contexto firula, histórico só para Satie. você entender. Não Onde é você quer firula. chegar? Não é firula. Eu quero chegar no seguinte. Até Eu quero chegar aqui 1800, antes. meu Não, querido, não. até chegar em 2025 vai demorar, não Não. tem esse tempo todo. Você tá dando maior trabalho para o pessoal cortar aí. Isso aqui é educação brasileira, gente. Viu? Eu não tenho nada a ver que você fez supletivo, cara. É AD. Eu gostava de ruim sentar fazer e estudar. supletivo? Eu não acho ruim. É ruim o cara que trabalha e faz... Eu não acho ruim. Eu só acho que você quer resolver um problema histórico com 3 minutos de miojo. É história. Estamos aqui para falar sobre a história. E a gente reconhecer o nosso passado é a possibilidade que a gente tem de não cometer os mesmos erros. Sim, e fala. Então, Qual que é o bom, ponto? quando você vê pessoas que antes do movimento negro alcançaram um sucesso maior do que vocês, a gente precisa avaliar isso. Então, quando eu olho o movimento negro original, que é a Frente Negra, que começou aqui em São Paulo, diga-se de passagem. Você tá usando a exceção, Satie. Não estou usando a exceção. Se eu te perguntar... O movimento negro, ele tem que ter como objetivo integrar o negro à sociedade. E como é que você vai integrar o negro à sociedade se ele não tem investimento, se ele não sabe falar, se ele... Eu tô falando de lá atrás, Mas você ainda tá em 1930? Ele não tem noções básicas de etiqueta e de mercado de trabalho. E foi por essa razão que nós perdemos o espaço para os brancos europeus que vieram em condições terríveis também. Mas a culpa não são deles. A culpa não são deles. Você tá colocando Não é um projeto. a culpa neles? Então, Você quando tá eu digo... colocando... Sério mesmo que você tá colocando a eu vou culpa só nos negros? concluir. André, a Frente Negra Brasileira queria corrigir estes problemas. Tá, mas quem que da criou esse qualificação. problema? É Quem isso. que criou esse problema? Por que os negros estão Quem falando? criou esse problema? Quem criou esse Quem? problema é o movimento negro, que quando vem hoje... Quem criou esse problema O foi o movimento Estado negro. brasileiro. Não. Quem criou esse problema foi o Estado brasileiro. Ele grita. Não. Ele Como grita, o senhor tem coragem de chegar aqui e mentir dessa forma descarada? O senhor vai mentir lá no Rio de Janeiro. A culpa é do movimento negro. Essa daqui, mano, sinceramente... Teve escravidão por causa do movimento negro, então... Daqui a pouco ele vai falar... Ô, Satie, daqui a pouco você vai falar que os negros escravizaram os negros e a culpa é dos negros. Lá no continente europeu, quem vendeu o primeiro preto para o primeiro branco foi um preto. Chegou. Eu sabia que você ia falar isso. Beleza. Acho que foi bem claro o argumento, Rafael. Franklin, pode responder. Eu quero começar aqui que a gente vê
que na verdade vocês não gostam de negro, né? Porque todos os negros nas senzalas, e aí vem o Rafael Sartier, que não manja nada de história e de política pública, e aí o senhor chega e fala o quê? Machado de Assis. Ora, é bom você ter um Machado de Assis e 5 milhões de pretos dentro da senzala, criança trabalhando 16. Você vê o ponto que o senhor chega? O senhor fala que antes era melhor porque você tinha um escritor e 5 milhões trabalhando numa senzala, escravizados. Então, primeiramente, eu quero expressar aqui a vergonha que eu tenho dos senhores. Oh, você tem muita gente que tem muito orgulho. A vergonha cara. que eu tenho dos senhores, primeiro pela falta de conhecimento. E sinto orgulho da tua segundo, vergonha, cara. pela negação que vocês têm da realidade. Né? Vocês podiam montar um mundo paralelo, porque aí vocês iam viver bem. E aí, você chega e diz, o camarada aqui diz, o movimento negro não faz nada. E vocês ainda têm a coragem de dizer que o movimento lá atrás fez mais, né? Vocês falam, o movimento negro lá atrás, ele buscava qualificação. Ora, o movimento negro que hoje colocou milhões de negros na universidade. O movimento ele negro? Ele não. Não foi vocês que lutaram por cotas, né? Movimento negro? Então quer dizer, não, calma aí. O movimento negro fez o quê por mim, cara? Não, então vamos lá, senhor Satie. Absolutamente Nada. insignificante. Vamos lá, Nada, senhor Satie cara. e senhor Nada, Fernando nada. Holliday. Vocês, veja só, vocês estão dizendo que o movimento negro lá atrás Foi a lutou princesa pela Isabel que qualificação. liberou você, né? Lutou pela qualificação. Foi a princesa Isabel, né? Que Aí liberou você. agora, Foi, né? Foi ela. Aí né? agora, Tá bom. os senhores disseram aqui que a esquerda sequestra o movimento negro a partir ali da ditadura e tudo mais. Aí a esquerda vai lá, governa e faz uma política pública de tecnologia, tá? Que a presidenta Dilma teve o programa de inserção em escola de tecnologia. E aí, o presidente Lula foi o presidente que mais fez universidade federal, né, no Brasil. E aí cria o FIES, cria o ProUni. Ora, porventura, o presidente Lula e a Dilma fizeram isso da cabeça deles? Não, foi o movimento negro que lutou. Foi o movimento negro que lutou. Aí chega esse senhor que não sabe nada de movimento negro, que não sabe nada de política pública, o senhor nunca fez. Em todo o tempo que o senhor é parlamentar, o senhor nunca fez uma política pública para preto. Nunca. O senhor Não nunca fez mesmo! nada. Eu estou aqui dizendo por que não fiz, Não, o inclusive. senhor não está dizendo por quê. Ué, mas você falou que o preto precisa de mais qualificação. Como que vai ter se não tiver política Mas pública? todos que vivem na periferia precisam. O branco, o pardo, o preto, o amarelo. O que você fez? Eu posso listar aqui. Se vocês quiserem me derem tempo, eu listo. Eu acabei de falar aqui com um dado concreto o que o movimento negro fez junto da esquerda. E aí o senhor abre a sua boca, graças a Deus, para uma vez na vida falar a realidade, que o senhor nunca fez nada pela qualificação dos negros. Primeiro, a primeira afirmação dele é: movimento negro está cooptado pela esquerda. Aí a esquerda faz um programa, inclusive objetivamente, para trazer os pretos para a qualificação profissional. E o senhor diz, não foi, porque a cooptação tornou o movimento negro irrelevante. junto com a É isso que a gente esquerda, tá dizendo. e o senhor não tem como dizer o contrário. Quando nós dizemos o movimento negro foi cooptado pela esquerda, nós estamos dizendo esta cooptação torna o movimento negro insignificante na história. É isso que nós estamos dizendo. Primeiro, nós temos a Frente Negra Brasileira, que foi um grande movimento lutando por qualificação, empreendedorismo, tudo mais. Aí o movimento negro se transforma em um movimento de esquerda. E ele para de representar todos os interesses da população negra, porque não há espaço para divergência ali. Só há esquerda. E aí esse é o ponto central. Quando o movimento negro é cooptado pela esquerda, ele se distancia dessa realidade. O trabalhador negro, vamos ser sinceros aqui, gente. O trabalhador negro da periferia, do dia a dia, que pega a marmita, vai trabalhar, pega o metrô, ele não está militando no movimento negro. Ele nem sabe o que é movimento negro, porque este movimento não faz parte da realidade dele, não entende a realidade dele, está numa discussão completamente paralela sobre políticas públicas. Você falou que aquele preto da quebrada que pega a marmita todo dia para trabalhar não está conectado ao movimento negro. Quando você fala isso,
Não o está. movimento negro não se conecta com ele. Não, é independente, é uma via de mão dupla. O trabalhador periférico, ele não está conectado absolutamente com nada, a não ser pela sua própria sobrevivência, Rogério. Exato. Isso. Pela sua própria... Exatamente. Então, realmente você traz uma coisa concreta. A maioria da população negra não está especificamente conectado com o movimento negro, assim como não está conectado também com a política, no modo geral, certo? Então você não pode colocar que eles não são conectados ao movimento negro porque eles não se interessam pela pauta. É porque eles não se interessam pela política, em modo geral. O movimento negro não encontrou uma forma de falar com esse cara. Sabe Isso por que eu que tô não dizendo. encontrou? Porque o movimento negro ele foi para a linha do identitarismo. Ele é da linha do divisionismo. Eu vou citar um intelectual, o professor Fernando Senzala, que ele é autor de uma obra chamada Abrindo a Caixa Preta do Movimento Negro, né, e desses grupos identitários. É muito interessante o que ele fala, que ele até alcunhou um termo muito interessante, que são os agiotas raciais. O movimento negro, ele tem uma espécie de liderança que faz com que ninguém da base chegue ao topo deles, porque o objetivo deles é manter essa senzala ideológica para se retroalimentarem no poder. Por exemplo, qual foi o trabalho, por exemplo, que o Silvio Almeida fez hoje pela pessoa na base ali? Nenhum. Se você olha o governo do Lula, quantos homens negros estão nos ministérios hoje no alto escalão? Cita um. Eu vou citar, Margarete Menezes. Macaé. Não, Macaé, quem é Macaé? Não é porque a gente de esquerda que a gente passa pano pro Lula, não, você sabe, né? não é ministro. Vou citar Não. para você a Margarete Menezes, por exemplo. Não é porque uma a gente pessoa. é de esquerda que a gente apoia o Lula. Eu Eu sei tenho que vocês não muitas apoiam. críticas. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? O movimento negro. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer, É claro Júlio? que o movimento negro tem suas falhas também. Eu Júnior, falei pra vocês você que eu não tem que faço estar parte do sentado nessa movimento cadeira negro. aqui. Vem pra Eu- cá. Não, todo mundo... Mas isso não quer dizer que você vai invalidar toda a luta do movimento negro. Isso é um erro. Isso é um erro. Nada é perfeito também. Eu creio que tem que sim melhorar e avançar, inclusive para esse preto periférico que está na base. E é por ele que eu luto. Eu não luto pelo movimento negro, eu luto pelo preto periférico no modo geral. É por isso que eu falei para vocês e repito, eu não faço parte de nenhum movimento negro porque eu estou procurando me identificar. Mas a minha luta é periférica. Mas quando você fala do povo que não se conecta em duas partes ali, o nosso povo não é politizado. Nesse exato momento, o movimento negro está começando a ver você como um cara muito branco. Não, mas aí... Cuidado, Não, cuidado, 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 você está embranquecendo. Não é bem por aí. Você está Não é bem por aí. embranquecendo. Acontece que eu sei que eu tenho 99,9% de divergência das ideologias de vocês. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que vocês estão errados o tempo todo, como vocês gostam de fazer com a esquerda. Porque vocês não gostam de dar nenhum ponto para a esquerda quando a esquerda está certa. Mas uma coisa é certa, o movimento negro é um movimento que conseguiu muitas conquistas para o povo preto. Vocês não podem negar isso. Agora, dizer que não existe falhas também, eu não vou ser hipócrita aqui. A minha luta é exatamente essa. É conectar o movimento negro ao moleque periférico que está na quebrada, muitas vezes não tem nem um pouco de conhecimento político. Então, sim, existem críticas pontuais que a gente precisa fazer, mas a gente não pode pegar um erro e validar a luta de todo um movimento que ainda assim faz muito pelo movimento negro. Você pode encontrar falhas, o seu problema é que você só vai na falha e não vai naquelas coisas que realmente trouxe benefício. O Holiday mente aqui, quando ele fala que o movimento negro não faz absolutamente nada, como se a parte da extrema-direita e o Bolsonaro fizesse políticas públicas para negro, que também nunca fez, inclusive você também nunca fez. E você teve a oportunidade de fazer e não fez, então você está no Fiz erro. para todos os paulistanos. Não, mas Não, ninguém conhece. O que a gente defende aqui não é o nós contra eles, como vocês fazem. Quando a gente vai propor algum tipo de política pública, é para enquadrar todos. Vocês da esquerda, vocês têm a mania, o movimento negro tem a mania de querer elevar alguém como voz da população preta, como lugar de fala, como apropriação cultural. Nós vimos um exemplo umas 2 semanas passadas, né, umas 2 semanas atrás, de uma mulher branca que estava sambando e 2 mulheres negras estavam ali debochando daquela mulher. Quem faz essa separação entre, você pensa de uma maneira, então você não vai ser abarcado no nosso movimento, é vocês. Quem usa a população preta de moeda de troca política é vocês. eu vou fazer um comentário sobre só essa fala que você falou aí, porque é o seguinte, eu vi uma matéria sobre esse assunto e o que os jornalistas falaram é verdade. Você está falando que realmente elas expulsaram ou falaram que ela não podia sambar, mas na verdade ninguém sabe se realmente elas já não tinham uma treta ali. Então você não pode, Não você, disse como que você tem estavam certeza, expulsando. como você Nós tem vimos certeza, elas como você tem apontando certeza. para a mulher
pra mulher E você branca. sabe o que Nós estava vimos. passando no teor? Isso aí você não pode usar. Você não sabe o que passa no Tava- teor. E você não pode usar. Tava na cara dela, ela tava Não debochando tava da na mulher. cara Não, você não pode usar. Pela- Você não tava Moça, no então- contexto. Só um minutinho. Usa algo concreto pra mim, porque isso aí... Faz bastante tempo que a Letícia tá. Faz bastante Eu tempo. queria voltar aqui, porque como eu disse, o movimento negro é um movimento que está lutando na prática para que a população negra e a população periférica tenha mais condições de vida, tenha melhoria de vida. E aí, o que é interessante de vocês da direita é que vocês pegam um monte de afirmação que algumas delas fazem sentido, mas vocês usam disso para falsear isso. Por exemplo, o Holliday disse aqui que ele acha que a população negra tem que ter mais qualificação, que a população negra tem que ter acesso à educação e tudo mais. Só que a grande questão é que a prática é o critério da verdade. O que o governador que o Holliday apoia deixa louco, fazer... Tarcísio. Eu vou falar de novo porque, não sei, você não vive na periferia, talvez você não saiba o impacto que tem você tirar dinheiro da educação pública aqui em São Paulo. Como você é um parlamentar, tá vivendo aí bem de boa, não deve ter nem amigo que mora lá, na mesma você não sabe o que é a realidade de uma pessoa que está vivendo hoje na escola estadual de São Paulo, uma escola que está completamente sucateada. E depois vocês vêm falar que, tá bom, se formou, então tá negando qual que é essa realidade, porque é muito fácil, né? Vocês lutam. Você fala uma coisa, Mariana, você também podia vir aqui para a esquerda, sabe por quê? Porque o que vocês estão falando é o seguinte... vocês falam isso mesmo, porque o que a gente está falando aqui é para garantir que todo mundo tenha mais condições, só que na prática o que a direita faz? Vocês querem literalmente que a vida do povo piore, e sabe que aí a vida do povo piorou, Tarcísio está cortando dinheiro da educação, cara, o que eles falam para você E o Lula aí que está com 40 assistindo? milhões. Tá cortando, eu já falei, por mim eu tava na rua ali, protestando. Então por que contra o você Lula e continua contra o batendo no Tarcísio? Por que Porque você não... os dois estão então com uma vamos lá. política parecida. Então vamos lá. E Fala a assim, pessoa- a deixa eu população, terminar de a falar. escola é Deixa eu precária terminar porque de o falar. Lula retirou 40 bilhões de educação. A escola é Isso. precária. E eu não falei? Não! Você falou tá 4 mentindo. vezes. Você falou 4 vezes do Eu poderia estar lá Tarcísio. na rua, não tendo é o rabo hipocrisia. preso. Não é. Eu fui Lógico pra que rua tem. lutar contra Lógico o que corte tem. da educação. Você foi? Eu fui pra rua lutar contra o corte da educação do Lula. Você foi? Você foi? Não foi. Eu luto Pessoal. contra o corte da educação do Tarcísio e contra o do Lula também, diferente de você. Beleza. Uma pergunta só, tá? Porque quando a Letícia antes estava criticando vocês, ela falou, né, o movimento negro de esquerda, o que seria um movimento negro de direita, o que vocês querem propor? Mas eu só queria entender isso, vocês lutam por um movimento negro de direita? Não. Quer falar? Posso só dar só uma palhinha? Eu acho que o melhor exemplo atual é o que o PL está fazendo com o PL Integração. Eu não quero um movimento que negro de é direita, não. uma seção do partido destinada justamente a discutir essas pautas voltadas para o negro. Só que a questão é, nós não defendemos que as políticas públicas sejam segmentadas pela cor da pele das pessoas, mas nós entendemos que existem problemas específicos que atingem a população negra e que precisam ser discutidos. E por isso a gente criou esse espaço do PL Integração justamente para atrair essas pessoas negras que não concordam com as ideias de esquerda e querem discutir caminhos para superar o racismo. Isso não é Sobre essa segmentação? questão, Letícia... Isso não é segmentação? Não, porque não é a definição de políticas públicas para segregar as pessoas em cor da pele. A questão é uma discussão entre as pessoas negras sobre formas de não é superar o segmentação. racismo. Não, porque a gente não O tá... senhor sabe o que é segmentação? O senhor Não, a gente Fernando não tá Holliday? criando políticas. Não é política pública, Holiday. Mas você o falou Holiday que você não, era contra Letícia. políticas públicas. Letícia, então, mas é exatamente O que a isso. gente tá falando é uma reunião de pessoas Pra quê? para discutir Mas não formas pode de superar discutir o junto com racismo. os brancos, que nem você estava defendendo? Tem Mas é também. feito. Então por que isso você que é segmentou? integração. Primeiro É disse feito. que era pra congregar os negros lá do PL. Sim. E agora o senhor Que diz que é negro do todo PL. mundo. Esse cara foi num evento, eu vi É um mais de movimento. 25 pessoas no panfleto do PL e tinha 2 negros, ele mais um. Tá de brincadeira, que movimento São é os negros. Tá falido, gente. Tá falido. Tá falido. É que já encerrou o tempo. É que já o Holiday respondeu a pergunta que eu fiz, então cortou.